Devido a tudo que estamos vivendo, por causa das enchentes, por causa de tudo que está acontecendo em Porto Alegre, o Inter se vê há um bom tempo sem a sua casa, sem o Beira-Rio. E uma situação, de certa forma, parecida aconteceu em 2013, por isso que eu queria te contar um pouquinho mais aqui no Arquivo 1909. Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre esse ano de 2013. E o Inter não tinha o Beira-Rio por conta da Copa do Mundo, porque o Beira-Rio se preparava para a Copa do Mundo de 2014, onde desfilavam os grandes craques. Todo mundo sabe, Copa do Mundo sempre desfila os grandes craques assim. E tu sabe, grandes craques tu pode apostar na KTO. A KTO é nossa casa de apostas, a KTO é onde a diversão acontece. Eu tô vindo do futuro para dizer que eu apostei na vitória do Real Madrid na final da Liga dos Campeões e me deu bem. Faça como eu, então utilize o cupom ARQUIVO para tu ganhar um bônus de 20% no teu primeiro depósito lá na KTO, fechado? Bom, então vamos retroceder um pouquinho mais, porque as obras do Beira-Rio começaram lá por 2012 e o Inter jogava neste ano com o Beira-Rio pela metade, o Beira-Rio em obras, tem aquele vídeo do Jajá e do Fabrício comemorando em meio ao Beira-Rio todo quebrado, e em 2013 não teve o que fazer. O Inter teria que deixar o gigante, pelo menos por um ano, para o estádio ficar pronto a tempo da Copa do Mundo. E a caravana do Colorado passou por 6 cidades onde o Inter foi mandante: Canoas, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Erechim, Lajeado e Gravataí. Mas as principais sedes acabaram sendo o Estádio do Vale e o Estádio Centenário. O Estádio do Vale em Novo Hamburgo, Estádio Centenário em Caxias do Sul. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Porque o Internacional para esse ano apostou na experiência de um capitão de Copa do Mundo, um cara que havia treinado a seleção brasileira. Dunga seria o técnico do Internacional e comandou uma equipe que tinha D'Alessandro, tinha Forlan, tinha Damião, tinha todo mundo, um monte de craque, e com esse time o Dunga conseguiu ser campeão gaúcho em 2013, algo que hoje em dia é um parto, né? O Inter não consegue mais ser campeão gaúcho. E no meio desse gauchão tem um grande momento do Dunga no Estádio Centenário, onde ele desabafou, né? E citou um complô contra ele. Vamos ouvir. Eu não posso reclamar. Mas por isso mesmo, porque vocês estão fazendo reunião de vocês lá pra me foder. Irritadíssimo, dois jogadores também tô conversando. para a cobrança Também lá tô na conversando. falta. Dois homens na barreira do Internacional. Estão fazendo reunião lá na Associação dos Árbitros lá. Fizeram a reunião na Associação dos Árbitros pra me foder. Fizeram uma reunião na Associação dos Árbitros pra me foder. Foi mais ou menos isso o que o Dunga fez. Mas a boa campanha não seguiu no Campeonato Brasileiro, onde o Inter tinha um desempenho bastante irregular, o Inter ia mal em várias partidas, o Inter inclusive lutou contra o rebaixamento na última rodada, não foi um bom Campeonato Brasileiro. É claro, a gente pode falar que muito por conta do Inter não ter o Beira-Rio, mas é importante lembrar que naquele período várias das grandes equipes do futebol brasileiro não tinham as suas casas por conta das obras que estavam acontecendo para a Copa do Mundo de 2014, mas o Inter acabou sendo bastante prejudicado pelo fato de não poder jogar no Beira-Rio. Mas justamente neste ano que o D'Alessandro, um dos grandes ídolos do Internacional, vivia talvez a sua melhor fase com a camisa do Internacional. O D'Alessandro marcou 20 gols naquela temporada e vários desses gols eram golaços antológicos, e além disso o D'Alessandro mais uma vez mostrou que ele é mestre em provocar o rival, fazendo uma corneta genial dos binóculos que deu o que falar naquele ano. Equipes aí que jogam fechada, balão e conseguem resultado. Prefiro que o torcedor assista um jogo, o Inter jogando melhor que o adversário e não ganhar. Tem muito time aí que se diz que joga bonito e eu não estou vendo eles na meia frente. E nem pouco atrás, estão bem longe. Quem de repente achava que ia fazer bonito no Campeonato Brasileiro, tá vendo o Grêmio de binóculo, bem lá na frente. Olha, o que foi a comemoração? Binóculo na comemoração. Binóculo, né? O que vai ser o binóculo? Eu acho que é bonito o futebol grenal. Jogado fora do campo também é bom. Eu acho que ele está certo em usar o binóculo. Para ver o Grêmio só de binóculo.
Estamos bem longe deles, então se eles não usarem o binóculo, não vão ver o Grêmio lá na frente. Eu tinha uma frase para falar, mas não vou falar. O Renato te admira muito. Fala a frase. Não, que tem time que olham de binóculo, né? Mas tem time que precisam relembrar, como é a fita VHS? Para relembrar título, né? E olha só a importância do gringo, hein? Em todo o Campeonato Brasileiro, nas 38 rodadas, sabe quantos jogos o Inter venceu sem o D'Alessandro? Nenhum. Todas as vitórias do Inter tinham o argentino em campo. Cara, que importância que ele tinha, hein? Pelo amor de Deus. E agora falando sobre estádios, o Inter fixou a sua casa no início daquele ano em Caxias do Sul. O Estádio Centenário foi onde o Inter mais mandou partidas naquele ano. Também foi peça importante para a conquista do título gaúcho de 2013. Virou a casa temporária do Inter. Mas o Colorado acabou tendo alguns maus resultados, como eu falei no início do Campeonato Brasileiro, e por isso apostou em uma outra casa. Eu estou falando, é claro, do Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, que ficou conhecido carinhosamente como Camp Noia. O Inter, inclusive, ajudou o Novo Hamburgo, porque na época o estádio não tinha capacidade para o Campeonato Brasileiro. O Inter instalou arquibancadas móveis atrás dos gols, para aí sim poder termos a capacidade necessária para as partidas, e era a grande esperança do Internacional fazer uma casa, fazer um caldeirão no Camp Noia. Mas não rolou, porque o Inter teve 41% de aproveitamento nesse estádio. O desempenho não era dos melhores, e aí o Inter botou o rabinho entre as pernas e voltou para o Estádio Centenário para disputar os últimos 3 meses de Campeonato Brasileiro, em que o Inter estava correndo um grande risco. E assim como em 2024 o Inter também não tem o Beira-Rio por um período, né? Óbvio, de 2013 era maior. Uma grande semelhança entre os 2 anos foi o alto investimento do Colorado. Olha essa equipe, pô, no papel, olha que cano de time que era. Tinha Juan, tinha D'Alessandro, tinha Dátulo, tinha Forlan, tinha Damião. Cara, era um cano de time. E ainda o Inter contratou o craque da Libertadores daquele ano, um tal de Ignacio Scocco, ou Nacho Scocco, como vocês preferirem, que acabou chegando aqui, não jogou nada, disse que não tinha adrenalina, um verdadeiro fiasco, mas investimento não faltou. E além disso, outro fato que a gente precisa citar no ano de 2013 é que o Inter, no final daquele ano, decidiu buscar uma troca de treinador. Isso porque o Colorado viu que o Dunga não estava dando certo e apostou em Klemer, que o Klemer comandou o Inter nos últimos jogos ali do Campeonato Brasileiro. Com ele, o Inter conseguiu se salvar do rebaixamento na última rodada, também com uma grande atuação do D'Alessandro, mas o que é importante ressaltar, o Inter não tinha o Beira-Rio naquele ano, mas a gente sabe o que aconteceu em 2014, com uma grande festa, o Colorado voltou a ter o seu grande estádio, teve o jogo de inauguração contra a equipe do Peñarol, depois tivemos grandes jogos, enfim, a gente só tá esperando uma coisa desse novo Beira-Rio, né? Que eu espero que venha esse ano. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueçam, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vira membro, tá? Aqui embaixo estão os links Instagram e TikTok, @arquivocolorado1909. Um abraço, até a próxima e clica nesse vídeo aqui ou nesse aqui e tchau!